No 15º ano, Lucas capítulo 3, no 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilato era governador da Judéia, o rei Herodes, governante da Galiléia, e seu irmão Felipe, governante da região da Ituéria, e de Transonites, e Lisandra, governante da Abilene. Anás e Caifás eram sumo sacerdote, e foi neste ano que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu por toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. E como está escrito no livro da palavra do profeta Isaías: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e todo monte e colina serão aplanados. O que é sinuoso se endireitará, o caminho acidentado será nivelado, e todos verão a salvação de Deus. E João dizia às multidões que vinham para ser batizados por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi próprio fruto de arrependimento, e não começais a dizer a vós mesmo: Abraão é o nosso pai. Porque vos digo que até dessa pedra Deus pode dar filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e aquele que não produzir bom fruto será cortado e jogado no fogo. Então a multidão perguntava: o que devemos fazer? Ele respondeu: quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. E quem tem alimento, faça o mesmo. Vieram também alguns publicanos para ser batizados e perguntaram: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobre mais do que é prescrito. E também alguns soldados perguntavam: o que devemos fazer? Ele disse: de ninguém tome nada à força, e nem façais denúncias falsas, contentai com o vosso salário. Então do povo, com expectativa, pensando em todo o seu coração que talvez João fosse Cristo, mas vendo que aquele era mais poderoso do que eu, mas ele disse: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar as correias da sandália. Ele vos batizará com Espírito e com fogo. Pai, essa é a tua palavra e nós rogamos por ela. Que nessa manhã, Pai, eu seja simplesmente o instrumento do Senhor. Quando o povo revestido de poder. Eu lembro da pregação do Davi dizendo sobre que alguém que é cheio do Espírito Santo, ele obedece. Depois nós pregamos: alguém que é cheio do Espírito Santo, ele gosta de aprender, ele aprende. E alguém cheio do Espírito Santo, ele ouve a voz de Deus. Então nós terminamos semana passada dizendo sobre aprender, ouvir a voz de Deus. E agora alguém que obedece, alguém que aprende, alguém que ouve, carrega uma mensagem. E a pergunta que eu faço nessa manhã: qual é a mensagem de Deus para esse tempo? Qual é a mensagem de Deus para essa época? Qual é a mensagem de Deus para este momento? Nós chegamos na igreja e cada um chega com uma expectativa. Alguém chega alegre, celebrando a vida. Outro chega triste, com expectativas. Outro chega com uma angústia, outras pessoas se frustram porque chegam com uma expectativa e talvez errada de querer receber algo, mas cada um chega na igreja com uma expectativa. Nessa manhã nós tivemos o batismo, dia de frio, mas uma vida, poder, nascimento, nova criatura, é aquela coisa toda, para viver o sobrenatural de Deus. E agora nós estamos vivendo um misto de sentimentos. Cada um com uma expectativa. E cada um com uma ótica da vida. Mas qual é a verdade, qual é a mentira? E
o que o Senhor vai fazer. Infelizmente, Deus não vai dar uma direção contrária segundo aquilo que nós queremos. Ele vai dar uma direção segundo a tua palavra. E muitas vezes as coisas vão acontecer do jeito que Deus quer. E a gente se frustra com isso. E aí vem a palavra de Deus. Qual é a voz de Deus para nós? O que Deus espera? Qual é a palavra de Deus para esse tempo? O que Deus está falando nesse tempo? Se eu perguntasse para você, o que Deus está falando nesse tempo? O que o Espírito Santo está nos conduzindo nesse tempo? O que o Espírito Santo está falando para nós nesse tempo? O que você viria à sua mente? Qual é a palavra que tem que brotar do nosso coração? Qual é a palavra que vem do âmago da nossa alma para fora? Qual é a voz de Deus para este momento? A declaração de Deus, a gente terminou a declaração de Deus em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E eu quero reafirmar isso com você. Eu quero reafirmar essa palavra. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então olha só, olha declarações de Deus para nós. Você é uma nação eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então Deus te comprou, Deus te alcançou, Deus te salvou, Deus te transformou. Olha quantas coisas Deus já fez. Olha quantas coisas Deus já fez por mim e por você. Agora, para aqui. Ele fica nesse lugar ou continua? Qual é o propósito? Qual é a menção disso? Olha a continuação. Para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, ora eu estava em trevas e de repente Deus me trouxe para uma maravilhosa luz. Então aqui as coisas velhas se passou, tudo ficou para trás, não existe mais o passado, o pecado de ontem não importa mais, porque hoje de manhã quando você acordou, hoje era 5h35, eu estava de pé. Aí era 5:50, eu já tinha escovado meus dentes, estava de roupa pronta e subi para a esteira, fui correr. Quando era 5h34 eu tinha acabado de correr, quando eu olhei o céu já estava clareando. E Deus ali, o Espírito Santo falou comigo, a misericórdia do Senhor já foi alcançada. Que significa, eu não fiz nada, eu simplesmente dormi, acordei, levantei e a misericórdia do Senhor já tinha me alcançado. Quer dizer, todo dia a misericórdia do Senhor se renova cada manhã. Então quer dizer, todo dia Ele nos perdoa, todo dia Ele dá nova oportunidade, todo dia Ele traz para nós algo novo. E aí o que acontece? Eu tenho a oportunidade de fazer tudo diferente. Aí você pode cantar aquela música daqui para frente, tudo será diferente. Amém ou não amém? Então qual é a mensagem para esse tempo? Qual é a mensagem? Qual é a palavra para esse momento? Qual é a mensagem? E a gente acha essa mensagem no livro de João, no livro de Lucas, que a gente acabou de ler, o texto que a gente leu. Olha que interessante. Eu já preguei essa palavra algumas vezes, mas ao ler de novo, e toda vez que eu leio essa passagem, ela me mostra uma palavra. Existe um cenário naquela época. Olha que interessante. Qual era o momento que João Batista vivia? Todo mundo sabe que João Batista foi gerado de uma forma milagrosa. Todo mundo sabe que João Batista, quando encontra Maria, a mãe de João Batista, ela encontra Maria, eles têm movimentações proféticas. Você sabe que João, ele é um profeta. E agora Deus levanta ele levanta ele num cenário. E qual era o cenário? Olha comigo o versículo número 2. Anás e Caifás era o sumo sacerdote daquela época. Agora, olha que interessante, se você ler esse texto e não conhecer o contexto, você vai ler achando que é normal. Mas todo mundo sabe, se você aprender um pouquinho, que para ser sacerdote existiam pré-requisitos. Tinha que ser da tribo de Levi, tinha uma continuação. E Anás e Caifás estavam lá, imposto pelo imperador romano. Então, quer dizer, naquele tempo, naquela época, o templo do Senhor
já estava sendo blasfemado por Anás e Caifás. Então, quer dizer, João Batista se levanta numa época onde existia corrupção dentro do templo do Senhor. Anás e Caifás eram o sumo sacerdote. E não para por aí. Olha só o versículo de número 11. E olha só, interessante. E a multidão perguntava, versículo 11, quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. Então, quer dizer, o templo estava corrompido e o povo estava também corrompido. Porque o povo estava juntando para si. Então, existia uma atitude egoísta do povo, e não em compartilhar, mas de juntar. Só que não para por aí também. Vinham, versículo de número 11, olha que interessante. Vinha também alguns publicanos. Quem que era o publicano da época? Cobrador de imposto. Aí existia a corrupção também na área tributária daquela época. E não para por aí também. Olha só o versículo de número 14. Também alguns soldados perguntavam. Quer dizer, a segurança pública da época também estava corrompida. Mas olha que interessante. Eu estou lendo a Bíblia, eu não estou lendo o jornal de hoje. Eu não estou lendo o jornal de hoje. Eu estou lendo a Bíblia. Existia a corrupção no templo, existia a corrupção do povo, existia a corrupção na segurança pública, existia corrupção no imposto. Meus irmãos, desde que o mundo é mundo, os problemas sempre serão os mesmos. O problema nunca vai mudar. A pergunta é, os nossos posicionamentos e a voz que nós carregamos é que transforma. Então, quer dizer, João Batista pega um momento onde há uma luta interna. Então, ou seja, pastor, você não sabe, o mundo está cada vez pior. Meus irmãos, você não tem ideia. Você não tem ideia do que era o século X, século XI, século XII. Você não tem ideia. Você não tem ideia que a miséria era tão grande que o ser humano comia ser humano. A mãe, para não ver o filho morrer, ela se matava. Por isso que foi estabelecido que todo suicida vai para o inferno. Se a gente não tem ideia do que era o mundo antes, a natalidade, a pessoa vivia, o máximo, ela vivia bem até 40 anos de idade, ela morria antes. Você não morria na mesma cirurgia, você morria de infecção depois. Então, quer dizer, antigamente era muito pior. E hoje, graças a Deus, a gente já melhorou muito, tem que melhorar ainda mais. Mas isso não muda. A gente precisa carregar uma mensagem. Vira para alguém, eu preciso carregar uma mensagem. Alguém cheio do Espírito Santo tem uma mensagem. Agora, qual é a mensagem? Agora olha o versículo 3. Versículo 3. Ele percorreu toda a região, pregando um batismo de arrependimento. Foi nesse ano que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto, e ele pregou por toda a região do Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Alguém que carrega uma mensagem de Deus, a mensagem é uma palavra de arrependimento, uma palavra de perdão, uma palavra de reconciliação. E o texto continua, versículo 4, como está escrito no livro da palavra do profeta Isaías: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, todo monte e colina serão aplanados, o que é sinuoso vai ficar endireitado, o caminho acidentado serão nivelados, e todos verão a salvação de Deus. João Batista se levanta num momento ímpar para começar a pregar uma palavra que eu e você hoje, se nós fôssemos convidar um pregador, a gente não convidaria João Batista, porque o João Batista só tinha uma mensagem. Qual que era a mensagem? Arrependei-vos. Mas o interessante é que ele não falava só arrependei-vos. Sabe o que ele pregava? Arrependei-vos, raça de víboras. Imagina, chegar aqui hoje de manhã, meus irmãos, eu tenho uma palavra para dar para você. Raça de víboras. Vocês iam levantar e ir embora. Domingo que vem, João Batista aqui de novo. Conferência do ano que vem, João Batista. Eu não aguento mais ouvir João Batista, meus irmãos, tem um cara novo.
A gente ia fazer isso, meus irmãos. Mas olha que interessante, ele continua a pregar. O problema não é ele pregar, o problema é o resultado da pregação dele. Olha a continuação, versículo de número 7. E João dizia a multidões que vinham para ser batizada por ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem que vinha a ele? As multidões. A multidão corria atrás de quem? De João. Agora tinha o templo. João não tinha uma roupa bonita, João comia gafanhoto, ele vestia pele de animal. Ele não era um cara legal, não. Comia mel, era uma coisa meio esquisita. João era meio esquisito. Mas o povo ia atrás de quem? De João. Porque ele tinha uma palavra. Quando você tem uma palavra, meus irmãos, o povo vai atrás de você. Quando você carrega a voz de Deus, o povo vai atrás de você. Quando você carrega a voz de Deus, o povo procura você. E aí o texto continua. Olha que ele diz, o versículo de número 8. Produz o fruto próprio de arrependimento. E não começais a dizer a vós mesmos, Abraão é o nosso pai. Pois porque eu vos digo que até desta pedra, Deus pode dar filhos a Abraão. Um machado já está posto à raiz das árvores, e aquele que não produzir bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu fico imaginando João naquele lugar, e ele, com aquela multidão, ele fala, meus irmãos, vocês estão se gloriando porque vocês são descendentes de Abraão, mas eu quero dizer para vocês, que ainda que vocês sejam descendentes de Abraão, o machado já está posto à raiz, vocês precisam produzir o fruto de arrependimento. Quer dizer, ele está dizendo para aquele povo que eles precisariam manifestar a glória de Deus naquele lugar. E aí ele começa a apontar o que está acontecendo e o povo não estava enxergando. Ele anunciava os problemas daquela época. Olha o que ele fala. Ele continuava a denunciar aquilo que estava acontecendo e a mensagem dele não era legal. Porque imagina, você pôr o dedo na ferida de alguém. Você imagina você chegar para alguém, às vezes a gente não entende porque que a pessoa às vezes fica triste com a gente. Você imagina chegar para alguém que tem uma prática e você fala para ela assim, ó, o que você está fazendo está errado. Ninguém vai gostar. Imagina, a pessoa aprendeu aquilo, foi um comportamento aprendido, foi algo que para a vida dela fez todo sentido. E de repente, da noite para o dia, você chega e fala, ó, isso aqui está errado. A pessoa não vai gostar. O primeiro sinal dela é uma rejeição, mas com o tempo, ela vai aprendendo que a palavra de Deus, que aquilo que você está falando é por amor. Então você carrega uma mensagem de amor. Você não está condenando ninguém, você está amando a pessoa a qual você está falando que o caminho está errado. Eu lembro que com 15 anos as pessoas falavam assim, pastor, você tem que ir para a igreja. Pastor não, né? Hildo, você tem que ir para a igreja. Eu falava assim, você tem que ir para o bar também. Era a minha frase. Aí vamos para o bar, depois a gente vai para a igreja. Eu sempre levava o povo para o bar, mas nunca ia para a igreja. Mas com 15 anos as pessoas já falavam para mim a verdade. E passado o tempo, quando eu conheci a verdade, sabe qual que era a minha pergunta? Por que ninguém me falou antes? Mas já tinha me falado com 15, já tinha me falado com 14. E eu falava o quê? Eu rejeitava. Então o que significa isso? A palavra de Deus sempre vai vir para mudar a nossa história. E aí João está pregando, é a voz que nós temos. E aí ele diz para a galera, e o povo, o que o povo via? A multidão. E o povo perguntava, o que devemos fazer? Versículo 10. Olha que interessante. Tá bom, João, já entendi, estamos errados. Eu não sei mais o que fazer. Estou aqui no deserto. O que nós devemos fazer? E aí ele coloca algumas práticas que a gente precisa ensinar para o povo e talvez aprender nessa manhã. Primeiro, versículo 11. Quem tem duas túnicas, reparta com quem tem nenhuma. E quem tem alimento, faça o mesmo. Alguém que carrega a voz do Espírito Santo, que carrega a voz de Deus, compartilha tudo que tem. O que significa? Eu não vou ver ninguém à minha volta passar necessidade. A Bíblia diz, faz o bem, não importa quem. Alguém cheio do Espírito Santo que carrega a verdade, não vai permitir que ninguém passe necessidade à sua volta. Não significa, como que eu falo, as pessoas montarem em você. Mas se eu vejo alguém com frio, eu posso dar um casaco. Se eu vejo alguém com fome, eu posso dar uma comida. Se eu vejo alguém com sede, eu posso dar
água para matar a sede. E eu lembro um dia, até hoje, eu saindo de um casamento, e eu parei num posto para comprar algo e pegar o Uber. Tinha um cara pegando coca do lixo. E eu fui pegar uma coca para ele. Deus falou para mim assim: você não perguntou para ele o que ele quer. Quem disse que ele quer uma coca? E eu voltei para ele e falei para ele assim: moço, o que você gostaria de tomar? Ele falou: eu queria água. Eu fui lá e comprei 2 litros de água. Dei mais um dinheiro para ele. Quando entrei no carro, Deus falou comigo: ele só quer o que eu criei: água. Sabe, irmão, às vezes a gente acha que as pessoas querem muitas coisas, e o que elas querem é a presença de Deus. A água é a fonte da vida. Então, às vezes a gente acha que as pessoas precisam de muitas coisas, o que ela precisa é de Deus. E o texto continua. Agora ele fala para o publicano. Vieram também alguns publicanos para ser batizados e perguntar: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobre imposto mais do que é prescrito. Ele se levanta com uma voz de justiça para dizer para aqueles publicanos: pare de cobrar imposto de uma forma exagerada, para de cobrar imposto de uma forma errada. Quer dizer, ele se levanta com uma voz: para de cobrar imposto. E ele também continua. Também alguns soldados perguntavam: e nós, o que devemos fazer? De ninguém tome nada à força e nem faz denúncias falsas. Se contentai com o seu ganho. Ou seja, ele coloca a igreja no lugar certo, ele coloca os membros no lugar certo, eles colocam os publicanos no lugar certo, eles colocam a segurança no lugar certo. Significa, a Bíblia diz: aquele que cala consente, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Significa, quando eu vejo coisas erradas, é o meu dever se levantar como uma voz profética para denunciar tudo aquilo que está errado. Então a voz que nós carregamos é a voz da justiça. Bem-aventurados sois aquele que tem fome e sede de justiça. Nós precisamos chorar pela justiça de Deus. Nós precisamos chorar pela presença de Deus. Nós precisamos chorar pela glória de Deus. Nós precisamos chorar e ver quando aqui a gente vê uma coisa errada, a gente precisa chorar. Nós precisamos chorar quando a gente vê tudo aquilo que está errado. Meus irmãos, a gente não pode se acostumar com a corrupção. A gente não pode se acostumar com desvios. A gente não pode achar que divórcio é a moda. A Bíblia diz que o projeto de Deus é a família. Deus odeia o divórcio. E nós vemos tantas vezes, meus irmãos, tantas vezes. Hoje, cada 10 casais que se casam, 7 vão se divorciar. A média de duração de um casamento é 10 anos. Sabe por quê? Porque casam para ser feliz, casam por causa da intimidade sexual, casam por o status financeiro, mas nunca entenderam que casamento é uma aliança e um compromisso. Família você não escolhe, mas a sua esposa e o seu marido você escolhe. E a partir do momento que você diz sim, honre a tua palavra e lute pelo seu casamento. Porque antes de quebrar com Deus, antes de quebrar com alguém do seu lado, você quebra com Deus. Então, divórcio pode ter um acidente, e isso pode acontecer, e Deus dá graça. Já tratei de várias pessoas assim, e Deus restitui, Deus faz, mas é um acidente, não é um meio. É exceção da exceção, não é uma regra. E hoje a pessoa casa com essa opção. Não deu certo, separa. Isso é mentira. Deus não criou a instituição família para acabar. Família é um projeto de Deus. E nós temos que denunciar isso, meus irmãos. Não pode aceitar. O cartório, se você for no cartório, o maior índice de lucro do cartório é divórcio. Não é escritura, não é certificação, é divórcio. Tem que denunciar. A corrupção não é normal. Mas como que a gente vai denunciar se a gente também é corrupto? Como que a gente vai denunciar se a gente também aceita? Ah, pastor, mas eu não faço. Faz sim, você pega na contramão, dá jeitinho aqui, corta a fila. Então, significa que a gente precisa aprender a ter a voz de Deus, a autoridade do Senhor. Isso é difícil? É. Mas isso enche a expectativa de Deus para salvar uma nação.
Então alguém cheio do Espírito Santo carrega uma voz. Você carrega a voz da justiça. Você carrega a glória de Deus. Você carrega o amor de Deus. E aí a gente vai partindo para o final aqui, que eu não quero ultrapassar o limite do horário. Versículo de número 15. Olha que interessante. Então o povo em expectativa e pensando de todo o coração que talvez João fosse quem? Não, João fosse quem? Não, João fosse? Vamos falar, gente, vocês estão aqui? Vocês estão aqui? João fosse? Cristo! Porque a forma dele viver era a forma de Cristo, a forma dele andar era a forma de Cristo, a forma dele caminhar era a forma de Cristo, a forma dele andar era a forma de Cristo. Então a forma que a gente anda é a forma de Cristo. Não pode ser de outro jeito. Então a voz que nós caminhamos, a voz que nós denunciamos, a voz que nós gritamos é a voz de Cristo, porque Ele habita em mim. Ele habita em mim. E se Ele habita em mim, o que sai de mim é Cristo. Então Cristo habita em mim e Ele sai de mim. E o povo ficava assim, ó. O João dizia a todos, olha só, pensando, é Cristo. Será que é Ele? Ah não, é Ele. Ele é o prometido, é Ele, é Ele. Por Ele, né? Tem a música, é Ele, por Ele, né? São todas as coisas, aquela coisa toda. Mas olha o versículo de número 16, João dizia, eu vos batizo com água. Que nem a gente acabou de batizar nossos irmãos. Com o quê? Com água. Com água. É o máximo que a gente pode fazer. Mas olha o versículo, continua. Mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar as correias das sandálias dos pés. Ele os batizará com Espírito Santo de Deus. O que significa? A voz que está dentro do meu coração é levar as pessoas para se encher do Espírito Santo de Deus. Eu e você vamos levar as pessoas para ser batizadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente olha e pensa assim, Senhor, mas isso é utopia. Isso serve porque o Senhor é pastor. Isso serve porque você é pastor. Mas deixa eu fazer uma conclusão para a gente aplicar essa mensagem. Um dos meus primeiros atendimentos pastorais foi uma mulher que chegou na igreja. Uma mulher chegou na igreja com um problema muito sério. Ela pegou o seu marido saindo com a melhor amiga. Isso eu posso falar porque ela me permite falar. Quando ela entrou no gabinete, ela falou para mim assim, pastor, aconteceu isso, o que eu devo fazer? Eu fiz uma pergunta para ela, o que você quer fazer? A Bíblia te dá amparo para você tomar uma decisão, mas a Bíblia também te dá um amparo para seguir firme com o seu casamento. E ela falou assim, eu decido perdoar. Eu falei, então a gente vai trabalhar. Meus irmãos, começamos um atendimento. Primeiro dia eu fiquei 5 horas com ela, para saber todos os detalhes da vida dela. Sentei com o marido dela, mais 5 horas. Depois sentei com ela, mais 5 horas. Depois sentei com ela, mais 5 horas. Vai contando as horas aí. E chegou um momento que eu não sabia mais o que fazer. E eu confiava na palavra de Deus. Aí eu vi a doutora Edmé um dia pregar, quando ela está tratando os casamentos. E ela chega para o marido só falando mal da esposa. Aí ele falava assim, ele chega para ela e fala assim, você é um cara tão inteligente, um homem tão sábio. Como que você casou com uma mulher tão ruim assim? O que te fez apaixonar por ela? Pastor, quando ela passava com aqueles cabelos bonitos, e dava aquele jogadinha para trás, eu chegava até a delirar. Aí o cara lembrava do que ele amava. Aí ela chegava para a mulher e falava, e você, tão inteligente, por que você casou com um trem desse? Você não tem ideia como ele é inteligente. E ela começou e trazia à memória aquilo que fez ela se apaixonar.
E depois ela uniu e falou assim, fala 5 coisas boas dele. E eu peguei aquilo como uma chave para mim e fiz igualzinho ela. Copiei ela, meus irmãos. Um bom inovador, ele copia e não diz a fonte, mas tudo é uma cópia. Né? Você é uma cópia de Jesus. É uma cópia, é um Ctrl-C, Ctrl-V, você só não diz a fonte, você acha que é um inovador. Aí eu fiz isso com ela, fiz isso com ele. E aí eu peguei e falei, você vai falar 5 coisas boas dela, 5 coisas boas dele. Sentamos, conversamos. E aí ela falou, eu isso. Aí eu falei para ele, e aí? Ele isso. Eu falei, então dá a mão aqui os dois. Coloquei a mão dos dois no meio. E eles começaram a chorar. Aí eu falei assim, cara, você sabe que você quebrou uma aliança. Então, meu irmão, ela vai desconfiar de você. Perdão não significa não tacar na cara. Ela vai falar, ela vai lembrar. Então já anda caído. Tira a senha do celular. Já chega. Nem dá sombra de dúvida para ela. Aí ele falou, tá bom, pastor. Aí eu falei assim, agora olha um para o outro e diga que ama. Aí começaram a olhar, amo. Foi dar um beijinho. Aí eles deram um beijinho. Aí eles se beijaram. E quando eles saíram de mão dada do gabinete, saíram de mão dada pelo corredor da igreja, eu caí numa crise de choro. Porque eu achava que não tinha mais jeito. Chegou agora na conferência aqui na Arautos da Paz, eu encontrei ela e ele. Naquela época eles tinham um filho só. Eles têm 4 filhos hoje. Não existe nada que Deus não possa fazer. Não existe nada que Deus não possa mudar. Não existe nada que Deus não possa transformar. E às vezes, meus irmãos, porque a gente não carrega a voz de Deus, a gente acha que Deus não pode fazer. Tudo que é impossível para o homem, Deus pode fazer. Deus pode mudar histórias, Deus pode transformar. Deus pode transformar todo o ambiente. Depende de quem? De Deus. A gente anda debaixo da palavra de Deus. E se a gente não crê que o mundo possa melhorar, que as pessoas podem melhorar, quem vai crer? Nós carregamos uma voz, a voz de Deus. E você derrama para os outros a voz de Deus, a voz da esperança, a voz do amor, a voz da paz, a voz da bondade, a voz da transformação, a voz da mudança. O mundo tem jeito. O Brasil tem jeito. O Estado tem jeito. A sua família tem jeito. Os seus sonhos têm jeito. Tudo é possível ao que crê. Mas a voz que nós pregamos é uma voz de arrependimento. Para haver transformação, o que precisa ter? Arrependimento. Para haver transformação, o que precisa ter? Mudança. Então eu e você carregamos a voz da transformação. Eu e você somos a voz que prepara o caminho do noivo. Agora o que faz o povo sair do meio do templo e ir para o deserto para encontrar João Batista? Sabe por quê? Anás e Caifás não preenchiam nenhum requisito de ser sacerdote. Mas João era filho do sacerdote. Quem tinha direito de ser sacerdote era João. Quem era o sacerdote daquela época? Era João. Ele não precisava de um templo para manifestar a glória de Deus. O deserto era o templo para ele manifestar a glória de Deus. Você carrega a glória de Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que a gente acabou de ler. Você é o sacerdote de... Você é um sacerdote de Deus. Então o que você carrega? A presença. Os homens da presença.